Segure na mão de quem está do seu lado. Se você puder, fique de frente, de dois em dois. Vamos orar uns pelos outros. O Senhor colocou uma palavra para ministrar hoje sobre a sua graça poderosa. Os céus estão liberados sobre nós. Há uma unção sobre este lugar. Há um mover do Espírito sobre nós. Eu quero lhe pedir para que você faça como você cantou agora. Gaste tudo que você tem para orar por essa pessoa que está na sua frente. Gaste tudo que você tem para ministrar sobre a vida dela. Se é por ele que você está gastando a sua vida, gaste nessa pessoa agora. Libera a sua voz com autoridade. Libere a sua voz com força. Libere a sua voz com intrepidez. Libere a sua voz com autoridade. Libere a sua voz com intrepidez. Libere a sua voz. Libere-a com volume. Gaste na vida dele, gaste na vida dela. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza, declare sobre ele, declare sobre ela. Ministre o tanto que você tem força, libere para ele autoridade, libere para ele ousadia. A graça nos transforma em homens e mulheres ousados. Que os céus sejam abertos sobre nós. Libere sobre ela, libere sobre ele. Se gaste, se entregue. Bote volume na sua voz, bote intensidade na sua voz. Vamos, igreja, bote pressão. Traga os céus aqui. Traga a glória de Deus neste ambiente. Encha os céus de palavras. Libere intensidade na oração. Espírito Santo, nós declaramos céus abertos sobre este lugar. Que a manifestação do Espírito Santo seja sobre nós nesta noite. Quantos creem, diga amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia.
Aleluia. Podemos assentar, irmãos. Muita saúde e muita paz. Amém? Eu vou aprender a usar esse negócio aqui. Aleluia. Estava com saudade de vocês. Quem estava com saudade de nós aí? Será? Estou sabendo que tem uns que estavam orando aí, amor, para a gente nem voltar. Irmãos, nós estávamos com saudade dos irmãos. De fato, eu acho que é a primeira vez que a gente fica esse tanto de dias fora da igreja. Era para estarmos aqui domingo, mas infelizmente nós já passamos por tudo nessa vida, né? Já passamos pelas águas em 2014, nós passamos por uma enchente aqui em Marabá, nessa igreja. Passamos pelas águas. 2022 nós passamos pelo fogo, e agora eu e a Miss passamos pelo vento. Quase não chegamos aqui, mas Deus teve misericórdia de nós. Tivemos muitas experiências, muitas coisas para contar ao longo do tempo, dos anos. Nós vamos contando aos poucos o que nós vivemos. Mas de fato, nós estávamos precisando descansar. Amém? Afinal de contas, são 25 anos que nós pastoreamos igreja e nós nunca tivemos uma férias, a não ser quando formos para o Rio de Janeiro. Tiramos 10 dias lá em 2018, e de 2018 para cá, agora nós tiramos também, era para ser 10 dias, mas devido ao problema nos aeroportos, nós não conseguimos chegar aqui no domingo, mas estamos aqui hoje para a glória de Deus. Amém? 3 domingos sem estar com os irmãos, 3 terças, 2 terças, 2 ou 3, 2 terças. Diogo pregou uma terça, na outra terça foi o outro Diogo Borges. Primeiro domingo foi Canutinho, né, rapaz? Que isso, rapaz? Meu genro pregou no primeiro domingo. Depois pastor Tiago pregou no segundo domingo. E domingo passado agora, pastor Edu disse que não pregou não, né? Quebrou tudo aí no domingo. A gente conhece o Edu e sabe como ele é. Mas eu quero compartilhar com os irmãos, como nossa velha e rotineira RCE, uma folhinha na mão para a gente compartilhar um pouquinho sobre o que Deus ministrou no meu coração esses dias. Irmãos, vão me ajudando aí, porque eu ainda estou adaptando isso aqui. Antes que os irmãos falem que eu trouxe isso aqui para ficar chique, não. Isso aqui já era meu, já estava aqui antes de irmos para os Estados Unidos, estávamos em férias. Antes de irmos, já era meu. No dia que o pastor Paulo Canuto pregou aqui, ele pregou com esse microfone, que já era meu, só que eu nunca tinha pregado com esse negócio. E a gente foi incumbido de pregar com isso aqui por causa da gravação agora, porque os irmãos ficam brigando comigo, porque diz que eu fico com o microfone longe e o sinal do meu som, da minha voz, não estava chegando legal na gravação, porque eu fico com o microfone longe. Agora eu duvido ficar longe. Então me ajuda aí. Por que o senhor escreveu um papelzinho de novo? Porque eu preciso ficar com alguma coisa na mão. Então hoje a minha mensagem vai ser assim. Talvez domingo eu vou pregar assim também, que eu preciso ter alguma coisa na mão para ir falando com vocês. Quero falar sobre graça. Nós vivemos muitos dias debaixo da graça de Deus esses dias, mas eu não quero falar só sobre isso. Quero falar sobre o que nós estamos vivendo como igreja nos últimos tempos. Nós temos acompanhado tanto tipo de igreja, tanto tipo de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, ou até que se dizem do mundo gospel. Mas uma das coisas que nós temos muita dificuldade de entender é sobre lei e sobre graça. Esse assunto é bem complexo, bem difícil de entender, mas também é muito simples para quem quer entender o que é a graça do Senhor. Todo mundo sabe que graça é favor imerecido. Nós não merecíamos nada,
mas pela misericórdia do Senhor, nós fomos alcançados pela sua misericórdia. Graça é quando você não merece nada, mas você é alcançado por alguém que te ajuda, ou que te dá algo sem nenhum merecimento. Isso é graça. Segundo a lei, todos nós dependemos de obediência. Tudo que nós vamos fazer depende de nós obedecermos. Você só consegue fazer alguma coisa se você obedecer a Deus. Sabe aquela história que Deus só vai te dar algo se você obedecer o que Ele mandar você fazer? Então, segundo a lei, isso é que acontece. Você só tem alguma coisa se você obedecer. Então, o homem recebe por merecimento. A lei diz que para você conquistar alguma coisa, você precisa primeiro fazer algo. Vou te dar um exemplo. Você só vai conquistar alguma coisa se você fizer um jejum. Se você não fizer um jejum, você não consegue. Você só vai conquistar alguma coisa se você fizer um propósito. Se você não fizer um propósito, você não consegue. Você vai só conquistar alguma coisa se você fizer um sacrifício. Se você não fizer um sacrifício, você não consegue. Isso é a lei da obediência. A lei da obediência, o homem só recebe se ele fizer. Mas a graça não. A graça Deus te dá sem você merecer nada. Então, pastor, por que eu devo jejuar? Como eu dei o exemplo do jejum. O jejum não é você fazer um sacrifício para pedir algo para Deus. O jejum é você sacrificar, mortificar a sua carne para ter uma liberdade e uma proximidade maior com Deus. E você entender que isso vai te trazer uma proximidade, um relacionamento maior com Deus. Eu só recebo quando eu oro? Não. A Bíblia diz que eu só recebo quando eu peço. Então, a oração me faz chegar mais perto de Deus. A oração me faz ter um relacionamento com Deus. Quando eu estou orando, eu estou me relacionando. Eu sempre digo para os irmãos que quando nós marcamos a oração aqui na igreja, você pode prestar atenção, pelo menos eu aprendi assim há muitos anos atrás. Eu não fico o tempo inteiro orando. Eu oro e fico calado. Por quê? Porque eu preciso também ouvir Deus. Então, oração é um momento de relacionamento com Deus. Agora, como que eu vou receber algo de Deus? Quando eu peço. Eu vou pedir através da oração? Vou pedir através da oração. Mas a oração, o jejum, me faz ter a proximidade e me faz ter relacionamento com o Senhor. Eu só recebi algo porque eu estou buscando o Senhor nas madrugadas. Não é assim que alguns falam? Estou descendo o monte, estou pagando o preço. E aí como é que você está, vaso? Estou pagando o preço. Vaso, tenho buscado, tenho pagado um preço para tal coisa. Você não paga preço. Você busca, você ora, você jejua para ter relacionamento. Então, a graça de Deus, ela nos alcança não porque nós fazemos algo para o Senhor, mas a graça de Deus, ela nos alcança por quê? Por causa da expiação de Cristo na cruz do Calvário. Por causa disso é que nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Não é porque ninguém orou, não é porque ninguém jejuou, não é porque ninguém pagou o preço. A graça de Deus veio sobre nós por causa da sua morte. Então, o dia que o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós, nós fomos o quê? Alcançados pela sua graça. Tem até uma música, né, Bruno? Por que eu estou falando, né, Bruno? Que ele diz que toda vez que eu cito uma música é porque eu estou sem mensagem. Quando o missionário fica citando música que ele não tem mensagem para pregar. Agora escute. Então, o que eu quero que você entenda? A lei, ela exige de nós justiça. A lei exige o quê? Nós estamos em RCE aprendendo. A lei exige o quê? E a graça concede justiça. A lei exige justiça, a graça concede justiça. Preste atenção,
a lei diz para mim e para você o quê? Faça. A graça diz o que para nós? Eu faço por você. A lei diz, faça. A graça diz o quê? Eu faço por você. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça do Senhor. Então escute uma coisa, no Velho Testamento, o homem, ele era abençoado se ele cumprisse a lei. Ok? Só é abençoado quem? No Velho Testamento só é abençoado quem? Cumpre a lei. Aí eu pergunto, alguém conseguiu fazer isso? Ninguém conseguiu cumprir a lei. Então, não tem como, não tem lógica nós vivermos debaixo de um julgamento. Eu ia falar outra palavra, mas enganchou na língua. Nós não podemos viver debaixo de um julgamento. Então, nós, segundo a lei, nós vamos entender uma coisa. A lei diz que eu só posso ter alguma coisa se eu cumpri-la. Ninguém foi capaz de cumprir a lei a não ser o próprio Senhor. Então no Velho Testamento nós só recebíamos alguma coisa se nós tivéssemos cumprido a lei. Só é abençoado quem cumpre a lei. Já imaginou se isso fosse assim, Sebastião? Você só é abençoado se você cumprir a lei. Pergunto para você, alguém seria abençoado? Nenhum de nós temos poder para cumprir a lei. Se formos pegar as leis de Moisés, a qual foi escrita em Êxodo 20, são quantas? 10. Mas são 10. Mas, com o passar do tempo, hoje as leis judaicas chegaram a 613 leis. Você consegue imaginar? Você só é abençoado se você cumprir essas leis. Já imaginou? Você está dentro de casa, aí tem a regra. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Quem aqui tem regras em casa? Eu estou gostando desse negócio de ficar solto. Não tem isso aqui com Wi-Fi não? Sem esse trem pendurado em mim não? Quem aqui tem regras em casa? Quem tem regras em casa? Na minha casa tem regras. E eu quero abrir meu coração para vocês. Mora só eu e a minha mulher na minha casa. Ela botou regras na minha casa. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Sejam sinceros, homens, que eu quero saber se eu sou o único mole nessa igreja. Vocês rapam o box do banheiro? Vocês não rapam o box? Não é o piso não, Josué. É o vidro. Não rapa nem o piso, imagina o vidro. Você rapa o vidro, Josué? Que isso, irmão, tamo junto. A minha mulher botou uma regra. Terminou o banho, pega o rodo, joga a parte de cima, rapa até o meio, e depois vira o rodo e rapa o vidro, para não manchar o box. E olhe para mim, essa lei na minha casa é cumprida. Até os visitantes que chegam lá, banha, rapa o box. Então eu rapo o blindex lá em casa. Minha mulher botou essa lei. Então, imagina, o dia que eu tomo banho e não rapo o box, quando ela vai no banheiro depois de mim, ela diz: poxa, amor. Não é? Poxa, amor, você nem o box rapou. Falei, caraca, a gente tem 3 anos que mora nessa casa, eu rapo todo dia. Um dia que eu esqueci, é dito isso. Então na minha casa tem regras. Aí, já imaginou? Nenhuma casa aqui, deixa eu ver se eu posso falar isso. Nenhuma casa aqui tem regra. Ou faz isso, senão não ganha isso. Tem regra em casa assim? Eu ouvi, eu acho que tem. Então imagina, 613 leis. Você só é abençoado no Velho Testamento se você cumpri-las. Agora o que a Bíblia diz? Que o Senhor Jesus veio
E o que é que o Novo Testamento nos ensina? O Novo Testamento nos ensina que nós somos abençoados não pelo que nós cumprimos, não pelo que nós fazemos, não pelo que nós merecemos, mas somos abençoados pelo que Ele fez, pelo que Ele cumpriu. Por todos os atos dele, nós hoje somos abençoados. Isso é graça. Isso é graça, é você ter recompensa sem você precisar fazer nada. No Velho Testamento a lei te ordena que você só tem se fizer. No Novo Testamento diz o quê? Você tem não pelo que você fez, você tem pelo que Ele fez. O céu não precisa pagar preço para ir mais para lá. E aí, varão, e aí, vaso, como é que você está? Vai para o céu? Ele diz, estou pagando o preço para ir para o céu. Não é crente ainda, não conheceu o evangelho, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário por mim, por você. Eu e você somos abençoados não pelo que fizemos, não pelo nosso mérito, mas por causa da sua graça e da sua misericórdia. Quantos me entendem? Agora eu tô com... Quem me ouve? Quem me entende? Eu posso balançar as duas mãos. Não vai atrapalhar aí no som. Então, nós precisamos ter esse entendimento. A graça, anote isso. A graça, ela é o auxílio divino. Ela é o quê? E a força que nós recebemos por meio da expiação de Cristo. A graça é o quê? Quem está anotando, repete comigo. A graça é o quê? A graça é o quê? E a força, além do auxílio divino, ela é o quê? A força que nós recebemos por meio de quê? Da expiação de Cristo. Nós amamos a graça. Amamos porque fomos alcançados por ela. Ah, pastor, mas as pessoas hoje confundem isso. Quando as pessoas hoje dizem sobre graça, as pessoas acham que a graça, ela te dá liberdade para você fazer o que quer. E eu sempre repito isso. Não. Quem conheceu a graça não faz mais o que quer, porque foi livre de todo o mal. Foi livre do pecado, foi livre da condenação. O pecado não te oprime mais. Por quê? Porque você foi alcançado pela graça. Ah, mas a graça me dá liberdade. Não, a graça não te dá liberdade. A graça te dá libertação. Amém? A graça não te dá liberdade. A graça te dá o quê? Preste atenção, vou repetir isso. A graça não te dá liberdade, a graça te dá o quê? Ah, agora eu vivo na graça, pastor, eu posso pecar. Não é assim que as pessoas dizem? Ah, não, a igreja crê na graça. Nós somos da igreja Casa da Bênção. Aquele pastor lá pretinho, careca, prega sobre graça. A graça nos deixa pecar. Não. A graça não te dá liberdade, a graça te dá libertação. Quem conhece ela não vive mais oprimido pelo pecado. Amém? Então, se a graça te alcançou, você não vive mais da forma que você vivia antes. Quem pecava, não peca mais. Quem se prostituía, quem roubava, não rouba mais. Quem adulterava, não adultera mais. Por quê? Porque a graça de Deus te libertou. Quem te libertou? Quem te libertou? Então, outra coisa que a graça de Deus faz conosco, a graça de Deus, ela é o poder capacitador. Ele é o poder o quê? Quem está anotando, ele é o poder o quê? Anote, porque não tem a mensagem, está aqui no papel. Ela é o poder capacitador. A graça, ela é o poder capacitador que nos fortalece dia a dia e nos ajuda a permanecermos até o fim. Quem faz isso? A graça. Agora escute, o escritor chamado Lucas, um dia ele escreveu uma palavra que o apóstolo Paulo falou
na sua despedida dos seus discípulos. Paulo um dia foi despedir dos seus discípulos. Os pastores mais antigos dessa igreja não gostam desse texto. Atos capítulo de número 20. Eles não gostam desse texto. Por que os pastores mais antigos não gostam desse texto? Porque em 2018, quando nosso apóstolo nos transferiu para o Rio de Janeiro, eu reuni todos eles e ninguém sabia de nada. E na reunião eu li Atos capítulo 20 com eles, quando Paulo se despedia dos presbíteros de Éfeso. Foi uma choradeira. Toda vez que eu mando abrir Atos 20, eles já ficam assim: já vai o senhor despedir? Não. Mas Paulo escreve na sua... Fala agora ou deixa para depois, Miss? Vigia. Paulo está se despedindo dos presbíteros da igreja. Paulo está despedindo daqueles que ele formou. E uma das coisas que particularmente eu amo esse texto ele é marcado na minha vida, literalmente. Esse texto é marcado na minha vida, literalmente. Todos os lugares que eu posso, eu escrevo esse texto. Na minha Bíblia original que eu tinha, que pegou fogo, eu tinha 37 Bíblias de estudo, mas aqui eu tinha, que mais amava desde quando eu me converti, tinha esse texto marcado na capa dela. Esse texto de Atos capítulo 20, versículo 24. Vamos ler comigo, Atos 20, 24. Que isso, rapaz? Então, quem é que está lá? É a gospel? Vai ficar aí direto agora. Vamos lá, Atos 20, 24 diz o quê? Porém, Paulo diz: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para o quê? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo queria trazer essa graça para todos. Paulo queria que todos conhecessem essa graça. Por quê? Porque aonde essa graça chega, muda qualquer ambiente, muda qualquer situação. E eu separei algumas coisas que acontecem quando essa graça nos alcança. Quando o Senhor ofertou a graça sobre nós, Ele trouxe para nós alguns motivos pelo qual nós temos essa palavrinha chamada graça. Quem está aqui, levante a mão. Quem tem celular aí, levante a mão. Está na sua mão? Então abra as notas do seu celular. Se você não está com celular e trouxe papel e caneta, anote o papel e com caneta, anote o que eu quero compartilhar com você. Quando o Senhor nos entregou a sua graça, nos deu ela de oferta, nos deu ela de presente, a graça, Cristo Jesus, Ele nos trouxe ela para alguns motivos. Primeiro, eu quero que você aprenda uma coisa: a graça de Deus, ela traz ousadia. Traz o quê? Para aquele que é temeroso. Porque tem muita gente que tem medo de tudo. Tem medo dos desafios. Tem medo das dificuldades. Tem medo do novo. Tem medo do que vai acontecer lá na frente. Quem aqui é ansioso? Bem alto, levanta a mão. Eu sei que tem um monte. Meu Jesus, vou fazer um culto aqui, quebrando a ansiedade. Não estejais ansiosos pelo que há de vestir, pelo vosso corpo, pela vossa alma, nem o que há de comer e nem do que há de beber. Mateus 6. Agora, o que acontece? Muitas vezes a ansiedade, ela causa em nós um temor. E nós ficamos temerosos pelo que vai acontecer.
olhamos para os acontecimentos e já ficamos projetando lá na frente. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Agora, o que a Bíblia nos ensina? Quem é alcançado pela graça do Senhor, ela consegue mudar essa história. Ela consegue mudar esse ambiente. Abre para mim aí, Gospel, capítulo de número 27, versículo 14 de Salmo. Salmo 27, 14. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e faz o quê? Fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Por quê? Porque quando nós começamos a ter esse entendimento de esperar pelo Senhor, nós vamos viver totalmente diferente. O grande problema é que nós somos temerosos em algumas coisas. Quantos aqui ficam preocupados com o que vai acontecer amanhã? Alguém se preocupa com o que vai acontecer amanhã? Muitos se preocupam. As pessoas tendem a ficar com medo do que vai acontecer em todas as áreas, em todos os âmbitos. Aí ela vai para o emprego, ela tem medo de ser mandada embora. Ela está entrando num relacionamento, ela tem medo de como vai ser o noivado e tem medo de como vai ser o casamento. As pessoas, elas temem por muita coisa, mas a graça de Deus alcança os temerosos. E o que ela faz? Ela dá ousadia. Ela dá o quê? Ela dá o quê? Ousadia para os temerosos. Salmo 27, 14, é isso? 27, 14, coloca para mim, por favor. 27, 14. Tem outra versão que a Bíblia diz que ela nos dá ousadia. Então nós precisamos ter esse entendimento. A graça nos dá ousadia. Nos dá o quê? Segunda coisa, anote aí, por favor. Quando o Senhor nos deu a sua graça, Ele nos deu a sua graça como uma oferta para nós. E para que Ele nos deu essa oferta? Para uma defesa. Para uma quê? Ela serve como o quê? Defesa para o acusado. Então, imagina uma cena. Você é convocado para ir perante o juiz. E quando você está lá perante o juiz, você não tem condições de pagar um advogado. Mas o Estado, entre aspas, é obrigado a ceder para você um advogado. Eles chamam de advogado de quê, filha? É um advogado da Defensoria Pública. Então, você está lá para ser julgado e pensando que está sozinho, de repente o juiz pergunta: tem alguém aqui para te defender? Mas você foi sozinho. O Estado então, do nada, tem um defensor público, e o defensor público levanta a mão e diz: se não tem ninguém para defendê-lo, eu irei fazer a sua defesa. Então, aquele defensor público vai te chamar num canto, vai ouvir o que você fez, o crime que você cometeu, e ele agora vai redigir algo como a sua defesa, para depois apresentar perante o juiz. Agora preste atenção, eu e você era para sermos o quê? Julgados. Eu e você era para sermos condenados. E qual era a nossa condenação? Morte eterna. Mas a Bíblia diz que a sua graça foi ofertada para nós. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Salmo 62, versículo 6, coloca para mim. Salmo 62, 6.
Salmos 62, 6. Bora, gosto, porque eu estou sem microfone, eu estou acho. 62, 6. Só Ele é a minha. E o que mais? E a minha. E o meu. Não. Acha para mim a outra versão. Qual é a versão que eu leio? Revista Atualizada, RA é essa. Tem a versão que diz: eu jamais serei acusado. Então preste atenção. O Senhor nos deu a sua graça, e a sua graça é para nossa defesa. Ela é uma defesa para aqueles que estão sendo acusados. Escute uma coisa: quem aqui quer ser alcançado por essa graça? Quem já foi? Quer ser ou já foi? Quer ser ou já foi? Terceira coisa, a oferta do Senhor para nós, da sua graça, ela trouxe para nós cura. A graça nos trouxe o quê? A graça nos trouxe o quê? Cura. Eu gosto desse texto de Salmo capítulo 103, versículo 3, se eu não me engano. Na verdade, o Salmo 103 é fantástico, todo ele. Mas o Salmo 103, 3 fala sobre isso. Abre aí, Salmo 103, 3. Ele é quem? Ele é quem? Ele é quem? Ele é quem? E o que mais? Quem sara todas as suas enfermidades? Ele. Nós recebemos a cura, foi por causa da nossa bondade? Foi por causa da nossa obediência? A Bíblia diz que recebemos a cura por causa dele. Amamos o texto de Isaías 53, que ele foi levado como ovelha para o matadouro. E eu já preguei isso aqui na igreja. Vou ministrar outro dia de novo, tem muita gente nova. O poder do sangue de Cristo. As fases de quantas vezes o sangue foi derramado. Cada derramamento do sangue, sequência por sequência. Primeiro derramamento do sangue, quando ele foi chicoteado. Segundo derramamento do sangue, coroa de espinhos. Terceiro derramamento de sangue, crucificação nas mãos, crucificação nos pés. Antes de tudo isso, foi quando ele estava no jardim do Getsemane, ou do Getsemane, quando ele estava orando e ele suou gotas de sangue. Agora a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Então a Bíblia diz que ele é quem sara todas as nossas enfermidades. Eu recebo cura por causa de quem? Por causa dele, pela graça dele. Ele foi enviado como uma oferta pelo Senhor para nos trazer cura. Então a graça te traz cura. Além disso, nós temos outros textos. Mateus capítulo 8, se eu não me engano, quando a Bíblia diz que o centurião chega até Jesus e ele diz: o meu servo está em casa, doente. E o Senhor diz o quê? Eu irei curá-lo. Eu irei. Por que ele diz eu irei curá-lo? Porque ele era a cura. A graça de Deus nos traz cura. Então preste atenção numa coisa. Nós precisamos aprender isso. Somos curados emocionalmente, fisicamente. Somos curados em tantas áreas e nós não entendemos isso porque nós ainda não entendemos que nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Quarta presente que o Senhor nos deu, ou quarta coisa representando a graça. O que o Senhor nos deu? Estão anotando aí? Eu não sei se você entende isso, mas a graça nos trouxe perdão.
A graça nos trouxe o quê? Perdão para os culpados. A graça nos trouxe perdão para os culpados. Que dia é hoje? 15 de outubro. Olhe para mim, por favor. Quem aqui é pecador? Levante a mão. Todos nós somos. Mas eu quero parar nesse quarto tópico. São 12. São 12. Aqui, ó, 12. Mas eu quero parar aqui um minutinho para dizer uma coisa para você. Não importa o tamanho do erro que você cometeu até hoje. Não importa o tamanho do pecado que você cometeu até hoje. Todo pecado, todo erro tem as suas consequências. Mas eu não estou falando de consequência de pecado. Eu estou falando sobre perdão de pecado. Então preste atenção, Nicolas. Tudo que nós fizemos até hoje, todos os nossos pecados cometidos até hoje, eles são perdoados. A gente canta uma música todo domingo nessa igreja. Todo domingo, não precisa me acompanhar. Todo domingo a gente canta essa música, principalmente na hora do apelo. Não importa o que você fez, não importa quem você é, Deus conhece. Deus conhece, como é que é? Não importa o que você fez, não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, mas a tristeza não importa onde você foi, se na escuridão da noite amém? O que a Bíblia nos diz? Que Ele perdoa os seus pecados. Faz um favor para mim. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Sério. E diga para ele: não se preocupe. O que você fez até hoje, estão perdoados os seus pecados. Crê nisso? Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra que eu tenho para te dizer. Vou falar igual os profetas dizem: e Deus me trouxe de volta hoje, só para dizer para você: a graça perdoa pecados. A graça traz perdão para o culpado. Não se sinta culpado. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz. Hoje, 15 de outubro, Ele perdoa os seus pecados. Isaías 55:7. Abre para mim, Sofia. 55:7 de Isaías. Eu estava com saudade dessa igreja. Isaías 55:7. Leia para mim, por favor, bem alto.
deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus. Por quê? Por quê? Porque Ele é rico em perdoar. Seus pecados foram perdoados por causa da graça. O senhor não sabe o que eu fiz, o senhor não sabe quem eu sou, mas eu sei quem Ele é. Ele é rico em perdoar pecados. Chacoalha Ele aí, irmão. Dá um bicudo nele. Dá um chute na canela dele e diz: você é chato, mas Ele te perdoa. Não, é chato era pro Bruno que eu estava falando, não é para dizer pro irmão do lado não. Era o Bruno, é porque esse microfone aqui está grudado aqui. Era o Bruno. Não importa o seu erro. Ah, pastor, eu pequei. Eu sei, eu também peco. Ah, pastor, eu fiz isso. Eu não estou dizendo para você continuar pecando, mas se a graça de Deus te alcançar hoje, todos os seus pecados estão perdoados. Outra coisa que a graça nos trouxe como presente, a graça nos trouxe descanso. A graça nos trouxe o quê? A graça nos trouxe o quê? Descanso. Quem está cansado aí? Não é fisicamente. Tem gente que está cansado de viver, cansado de problemas, cansado de decepções. Eu queria entrar mais profundo nesse texto, mas eu não tenho tempo. Queria terminar o culto hoje meia-noite, que eu, apesar de conta, eu estou um bocado de dia sem vir nessa igreja e sem pregar. Eu podia descontar logo tudinho que eu fiquei atrasado e falar tudo hoje, né? Mas eu vou dividir. Mas quando a Bíblia diz, em Mateus capítulo 11, acho que é um dos textos mais poderosos, capítulo 11, versículo 28 de Mateus. Todo mundo ama esse texto. Todo mundo ama esse texto. Quando ele diz o quê? Vinde a mim. Quem é para vir a Ele? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29, vamos ler o 29. Por que Ele vai aliviar você? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Bote o 30, bote o 30, bote o 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a graça te traz descanso. Nós precisamos aprender isso. Nós ouvimos tantas coisas, cantamos tantas coisas, mas nós precisamos aprender agora a vivermos o que ouvimos e vivermos o que cantamos. Nós temos descanso por causa da graça. Está cansado? Entrega tudo na mão dele. Ele tem poder de aliviar esse carro. Esse fardo Ele pode tirar de cima de você. Esses dias eu sentado lá no banheiro, eu disse: Senhor, só precisa tirar um fardozinho aqui que o negócio está pesado. Tira de mim esse negócio. Arranca esse trem aí. E a Bíblia diz que o Senhor faz tal coisa. E a minha mente na hora veio: ei, a graça de Deus alcançou você. Está preocupado com o quê?
qual é o seu problema, qual é a sua dor, qual é o seu peso. A graça trouxe para você descanso. Trouxe o que para você? Descanso. Outro presente que a graça nos trouxe. A graça, ela é água para o sedento. Estás com sede? A graça de Deus tem água, e água viva. Não tem como falar de água e falar de sedento e não falar de João 4, da mulher samaritana. Quando Jesus vira para ela e diz: dá um pouco de água. Como pode ser tu judeu falar com samaritano? O judeu não se dá bem com samaritano e tudo. Ele disse: se você soubesse, poxa, se você soubesse, tem um poço cavado no corredor da ICB, um poço artesiano. Aqui deu certo, né? Só os entendedores entenderam. Aqui deu certo, né, Tiago? Tem um poço. Ô irmão, você está rindo de quê, pastor? Lá na Cidade Jardim, quem mora na Cidade Jardim? Cidade Jardim, nós estamos com um problema de água. Na nossa casa, um exemplo, nós estamos há mais de mês sem água. Vocês têm ideia? Nós estávamos comprando água para tomar banho. Passamos perrengue na Cidade Jardim, né, Bruno e Priscila? Vocês fizeram o que lá? Cavaram um poço. Aí o pastor faz o quê? O pastor esses dias parece que está, deixa eu ver se eu posso usar esse termo. Eu vou falar o termo que o paraense, cagado de urubu. Vai cavar um poço, engancha o trem do negócio, a lâmina, a broca. O poço com 30 metros de água, deu água, enganchou a broca. O cara zangou, largou e disse: eu não vou cavar também esse poço mais não. E foi embora e largou o buraco lá. E eu tive que tampar o buraco do poço. Então, eu estou rindo porque alguns irmãos sabem. Aí eu estou dizendo, aqui deu certo, por isso nós rimos. Então, a água aqui da ICB jogou água naquele bebedouro ali. Toda vez que você for naquele bebedouro, você vai botar o copo e vai sair água. Mas pode acontecer desse poço secar. Sim ou não? Mesmo sendo artesiano, ele pode secar. Pode acontecer dele esbarrancar. Pode acontecer dele entupir. Pode acontecer qualquer coisa. Mas Jesus vira para aquela mulher e diz o quê? Você não sabe quem fala com você. Quem fala com você não é um poço semi-artesiano. Quem fala com você não é um poço artesiano. Quem fala com você é aquele que tem a fonte da água viva. E aquele que beber dessa água jamais terá sede. E o que a graça faz? A graça sacia a sede do sedento. A graça sacia a sede do sedento. Então, eu quero dizer para você, pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei mais como resolver tal coisa. A graça resolve para você. Eu estou com sede. Bebe da graça. Beba, porque ela não acaba. É uma fonte sem fim. Sacia toda a sua sede. Ah, pastor, mas ela sacia a sua sede? Não, a graça também é pão para o faminto. Está com fome? Tem pão da vida para você. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, João capítulo 6, versículo 35, João 6, 35, a graça é pão para o sedento. Olha o que Jesus disse, bem alto, 1, 2, 3. Espera aí, de novo, 1, 2, 3.
Ele é o quê? O pão da vida. Ele sacia a nossa fome. Oh, irmãos, nós precisamos entender isso todos os dias. Termos fome, termos sede, somos saciados pela graça que nos alcançou. E quem nos deu essa graça? Eu não comprei ela com oração. Eu não comprei ela com jejum. Eu não comprei ela pagando o preço na madrugada. Eu não comprei ela subindo os montes. Eu não comprei ela descendo nas profundezas da caverna. Eu não comprei ela como os do YouTube lá. Eu não comprei ela na mata fechada. Tem os profetas da mata fechada. Eu não comprei ela na mata fechada. Eu não comprei em lugar nenhum. E como você tem essa graça? O Senhor me deu de presente. Eu não tinha direito, não tinha nada, mas essa graça me alcançou. A partir do momento que eu entendi quem é o Senhor na minha vida, aceitei-o como meu Senhor, eu fui alcançado pela sua graça. Não tem como nós não falarmos e não lembrarmos de músicas. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Esse microfone me ajuda a cantar, né? Eu gostei. Não prego mais sem esse negócio. A graça sacia a fome do faminto. Quantos têm fome do Senhor? Sede. Aleluia. Dá para continuar? Ixi, é longe de acabar o culto. Outra coisa. O que a graça nos traz, pastor? Aí eu vou segurar um pouquinho nisso aqui. A graça é libertação para os cativos. A graça é o quê? A graça é o quê? Libertação. A graça liberta. A graça liberta. Se nós formos pegar os termos que o Senhor Jesus é comparado, nós já falamos isso aqui numa terça-feira, algumas terças atrás, que Jesus é a palavra. Já falei isso na terça, quem lembra? Jesus é a própria palavra. Já falei também que Jesus ele é a verdade. A palavra e a verdade são ele. A Bíblia diz que nós somos limpos pela sua palavra. E a palavra e a verdade é o mesmo, é ele. Agora, essa palavra e essa verdade, que é Jesus, que também é conhecido como a graça, ela também nos traz o quê? Libertação. O versículo mais usado na política de 2022. Quem lembra? Mais usado na política de 2022. Conhecereis a verdade e a verdade. Imagina, político falando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, preste atenção, quando eu conheço a verdade é Cristo, a verdade é a palavra e a verdade é a graça. Então, quando eu conheço a graça, eu sou liberto. É por isso que eu iniciei dizendo para os irmãos o quê? Tem gente que fala que a graça me dá liberdade. Não, a graça não me dá liberdade. A graça me dá libertação. Porque eu conheci a graça, agora eu sou liberto. Eu não tenho liberdade, eu sou liberto. Eu tenho liberdade do cativeiro espiritual, mas eu não tenho liberdade de promiscuidade, liberdade de fazer o que quer. Ah não, agora eu sou crente, eu tenho liberdade, eu vivo na graça.
Você não tem liberdade de fazer o que quer. Preste atenção. Quem conhece a graça é liberto. É o quê? Fala ou não falo? Então vamos lá. Quem conhece a graça é o quê? E libertação é você não fazer mais o que você fazia antes. Quem postava fotinha peladinha, conheceu a graça. Quem conheceu a graça, não faz mais. Porque o dia que o homem pecou e a mulher, segura. O dia que o homem e a mulher pecaram, descobriram que estavam pelados, nus. Eu disse para mim, pode deixar que essa palavra vai ser comigo. Quem pecou, eles estavam. E o que o Senhor fez? A Bíblia diz que o Senhor matou um cordeiro. Preste atenção, eles estavam nus e eles pegaram uma folha de figueira. Para quem não sabe, já preguei também alguns anos atrás, vou pregar de novo, tem muita gente nova, que a figueira representa a vontade própria, a fazer do seu jeito. Então eles pegaram a figueira e tamparam a sua nudez do jeito que eles queriam. Mas a Bíblia diz que o Senhor veio e para cobrir o pecado deles, o que o Senhor fez? Matou um cordeiro, e o cordeiro pegou a sua pele e os... Agora tem crente que está convertido e tira a roupa para postar foto pelado ou pelada. Conheceu o cordeiro? Porque quem conhece o cordeiro é coberto por ele. Alguém ainda está aqui? Alguém ainda me ouve? Quieta, missionária. A missionária diz: não pode postar, mas pode vir para a igreja? Recado dado. Amém? Eu acho que eu vou fazer. Hoje eu assisti um vídeo. Como é o nome daquele pastor? Tá gravando aí, mas eu não estou falando mal dele não, tá? Tu é doido falar mal daquele velhinho? É doido? Vou morrer se eu falar mal dele. Pastor, se o senhor pegar esse vídeo, eu não estou falando mal do senhor não. Eu respeito o senhor. Aquele que fala assim, fica esmerilando, esmerilando. Não tem um velho que fala assim? Aquilo é crente, irmão. Até a cutícula da unha dele é crente. E lá na igreja dele tem regra. E hoje eu vi um videozinho, ele no altar, e os novos obreiros sendo consagrados. Alguém viu esse vídeo? E ele dizendo assim: aqui ó, esses obreirinhos estão sendo consagrados aí, eu quero avisar para vocês, não deixa o cabelo crescer não, que é para a gente saber se é Adão ou se é Eva. Desse jeito. E outra coisa, não é para deixar barba também não. Aqui não tem negócio de usar barba não. Regra lá da igreja dele. Senhor, não estou falando mal do senhor não. Eu respeito o senhor, viu? Deus, se aquele velhinho orar por mim, eu morro, irmão. Porque ele é crente mais do que eu 10 vezes. 10 não. Ih, vou ter que orar muito para chegar lá. Mas ele disse assim: mal, se deixar um pelinho na cara, é igual eu. Aí eu olhei para ele, ele tem um bigodinho. Tu já era lá. Agora presta atenção, se ele não deixa nem barba e nem cabelo, imagina sem roupa. Então, a graça liberta e te cobre. Cutuca quem está do seu lado e fala bem assim: entendeu, irmã? Não, isso não é só para irmã não. Tem uns irmãozinhos que posta fotinha sem camisa. E ainda posta fotinha não, videozinho dançando funk.
Hã? Aqui é preto, irmão. Aqui tem gingado. Aí o caba posta fotinha sem camisa. Eu duvido, se ele fosse barrigudo, ele postava sem camisa. Aí ele vai 3 vezes na academia, ele já começa a querer achar que já está todo definido e quer postar sem camisa. Olha para quem está do seu lado e fala bem assim: ovelha não anda sem lã. Entendeu? A graça não te dá liberdade, a graça te dá libertação. Repete comigo: a graça não me dá liberdade. Mais uma vez: a graça não me dá liberdade, a graça me dá libertação. Fala para quem está do seu lado: a graça não te dá liberdade, a graça te dá libertação. Então a graça liberta. Ela liberta o cativo, o oprimido, mas ela liberta em todas as áreas. Nós amamos alguns textos da Bíblia, amamos alguns versículos, usamos eles muitas vezes. Então eu vou usar o versículo de João 8:32. Conhecereis, tira a palavra verdade e coloca a graça. Conhecereis e a graça te libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Outra coisa que a graça nos trouxe de presente: a graça nos dá gozo, alegria, regozijo. A graça arranca de nós a tristeza. A graça arranca de nós a opressão. A graça nos alegra. Então, se eu não me engano, acha para mim aí os mais estudiosos que eu, aí vocês aqui, se eu não me engano é Filipenses: e outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Filipenses, se eu não me engano, Colossenses, Filipenses, é um negócio assim. Fugiu o texto agora, mas Filipenses, fui no rumo. Filipenses 4:4, coloca para mim. Isso não é boa de Bíblia não, isso é chat GPT. Google, irmão Google ali, ó. Google. Filipenses 4:4, coloca para mim. Bora, gospel. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Só essa palavra por último ali. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Por que, pastor? A graça traz para nós gozo, regozijo, alegria. 1 Pedro 1:8, coloca para mim. 1 Pedro 1:8. 1 de Pedro 1:8. Vamos, gospel. 1 de Pedro 1:8. Vamos lá. A quem, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A graça de Deus nos traz uma alegria poderosa. Crente que conheceu a graça não anda triste, abatido. Regozija-se no Senhor. Alegre-se no Senhor, porque o Senhor se alegra também conosco. Preste atenção, eu não consigo entrar num ambiente onde a pessoa diz que é crente e está com a cara feia. Eu não consigo entrar numa igreja onde as pessoas estão ali regozijando, se alegrando, mas na verdade muitos estão com a cara feia olhando para você. Quem te olha com a cara feia te inibe, quem te olha com a cara feia te atrapalha, mas aqueles que conheceram
temeram o Senhor, eles regozijam no Senhor, eles se alegram. Davi disse o quê? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A presença dele nos traz alegria. Você pode ter só 2 dentes na boca, mas você precisa ser feliz, precisa ser alegre. Olha para quem está do seu lado e diga: mostre a dentadura para me ver se você usa. Seja feliz, seja alegre. Por quê? Porque a graça te traz alegria. A graça te traz gozo. Ela veio para arrancar a angústia, ela veio para arrancar a tristeza, ela veio para arrancar a opressão, ela veio para arrancar a depressão, ela veio para tirar de você tudo que você está achando que não tem mais jeito. Eu vim nesta noite de 15 de outubro dizer para você: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele se alegra conosco, então vamos nos alegrar com Ele. Por quê? Porque a sua graça nos alcançou. Eu vou até assoviar. Fomos alcançados pela sua graça. Assim. Canutinho. Nós precisamos entender isso. A graça nos traz alegria. Quantos querem essa graça? Quantos me dá mais 10 minutinhos? No sério, no sério. Segura aí, irmãos. Eu estava com saudade de pregar. Eu falei para mim que eu estava nervoso antes de pregar. Eu estava tremendo assim: amor, eu estou nervoso para pregar na minha igreja. É muito tempo, né? Eu vou gastar tudinho. São 5 cultos. Cada culto 1h30 que eu não prego, dá 7h30. Segura aí, irmãos. A graça serve para nós para o quê, pastor? Para nos dar força. A graça é força para o debilitado. A graça é o quê? A graça é o quê? Ela disse que vai fazer esse cálculo também quando for pregar. 1h30 por culto que ela não pregou. 6 meses sem pregar. Vai pregar todo domingo agora. A graça. Ainda gritaram uhul ainda, né? Trairagem, né? A missionária vai pregar todo domingo agora. Beleza. Você entendeu, né? Vou ficar 2 meses sem pregar. Agora escute. Também só porque ficou tirando onda, não vai pregar também mais não. Eu sou o pastor dessa igreja. Agora escuta. A graça, ela é o quê? Força para o debilitado. A graça é o quê? Está desanimado, está sem força, não dou conta mais, não consigo, estou fraco, estou debilitado, não consigo mais. Quando a gente está meio fraco, as comidas são um pouco diferentes. Você tem que comer uma comida menos forte, mais leve. Você está meio debilitado, tem que ser um caldinho, uma sopinha, um leitinho quente. Primeiro, todinho. Uai, Valdo. Ele toma todinho, Josi? Josi, ele toma todinho de manhã. Nescau. Com leitinho quente. Everaldo está fazendo discípulo, né? Nesse calzinho com leite quente. Quando você está meio mole, debilitado, você precisa de um alimento mais tranquilo,
Olha o que Pedro fala, 1 de Pedro 2:2, que ele é o leite que amamenta as crianças. Não pode comer um alimento sólido, ele é leite. Mas aqueles que já estão um pouquinho mais fortes, já pode começar a engrossar o caldo. Hebreus 5:14, ele é o alimento sólido para os que estão velhos na fé. Então, para os debilitados, a graça te dá força. A graça serve para isso, para aqueles que estão debilitados. 2 Coríntios 12, coloca para mim, vamos ler. 2 Coríntios 12, estou terminando. Você sabe que eu falo isso umas 5 vezes, né? A primeira. 1 Coríntios, ou 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. 12:9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo de número 10, todos, versículo de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu amo a graça de Deus. A graça de Deus, ela é para aqueles que estão debilitados. Paulo achava que estava fraco, não tinha condições de nada, e Deus disse: calma aí, Paulo, a minha graça te basta. Está precisando de quê, Paulo? Toma, tem graça para você. Está debilitado? Toma graça. Está precisando? Toma graça. A minha graça basta para você. Quantos estão aqui, irmãos? Aleluia. Se eu pudesse, eu fazia vigília hoje. Preacher. Fala comigo assim, preacher. Que é isso, pastor? Prega, pregador. Escute uma coisa. A graça de Deus, ela é riqueza para os pobres. A graça é o quê? A graça é o quê? Efésios 3:8. Vamos lá. Gospel. Efésios 3:8. Vamos lá, todo mundo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ô irmão, está precisando de qualquer coisa, tem graça para você. Eu vou falar uma palavra para você entender. Cristo está em todos os lugares. A sua graça está em todos os lugares. Todos os ambientes onde você está, a presença do Senhor está com você. Você tem poder de levar ela. Mas existem alguns lugares que nós conhecemos, que onde se reúne um grupo de irmãos, o corpo de Cristo está presente. O corpo de Cristo, a igreja, eu já disse aos irmãos, é quando está reunido um grupo de pessoas no mesmo propósito, no mesmo sentido, no mesmo parecer, como Paulo disse aos Coríntios. Agora escute, eu amo quando nós entramos na igreja e falamos assim: parece que o céu está baixinho nesse lugar. Eu amo quando nós entramos em alguns ambientes e nós sentimos aquela atmosfera espiritual. E não é porque eu sou pastor dessa igreja. Digo para os irmãos de todo o coração, não é porque eu sou pastor dessa igreja. Chegamos, era 2 horas da manhã de domingo para segunda,
E o pastor Edu pregou aqui domingo. A primeira coisa que quando nós chegamos em casa, o pastor Edu estava em casa, disse que desceu já desse altar entrevado da coluna. E a primeira coisa que nós chegamos em casa, o pastor Edu disse para nós assim: eu amo pregar na igreja de Marabá, porque parece que o céu aqui é mais baixo. Aí eu disse, por quê? Ele falou, parece que a gente entra naquele ambiente e a gente já sente algo diferente naquele ambiente. Aí quando eu cheguei hoje aqui, nós estávamos falando sobre isso. Sabe por quê que nós sentimos isso? Porque nós acreditamos que estamos reunidos neste lugar e a graça do Senhor invade este ambiente. Então, se nós estamos num ambiente onde a graça está, nós estamos em um ambiente onde a prosperidade também vai nos alcançar. Por quê? Porque ela é riqueza para nós. Nós precisamos entender, entrou nesse ambiente, se jogue, se entregue na presença do Senhor. Por quê, pastor? Porque esse é o poder da graça. E por último, irmãos, a graça, ela é paz para o atribulado. A graça é o quê? Alguém aqui já ficou atribulado alguma vez? Levanta a mão. Hã? Atribulado lá fora, atribulado com algumas situações. Nos sentimos atribulados essa semana, eu e a Miss. Nos sentimos atribulados. Eu não vou contar para os irmãos bem detalhado, mas nós precisávamos pegar o voo em Orlando, onde passou o furacão. Nós estávamos visitando o nosso filho. Para os irmãos que não sabem, nosso filho mora lá nos Estados Unidos. Era ministro de louvor aqui na igreja. E desde os 12 anos que ele sonhava em ir embora, morar lá. E no dia que ele completou 18, ele falou, eu quero ir embora. Eu falei, calma. Com 20 anos ele falou, pai, agora é a hora. Eu disse, se tu conseguir se virar lá, você pode ir. Então até para os irmãos entenderem, ele foi para os Estados Unidos. Eu disse para ele assim, eu não vou te mandar R$1, porque R$1 aqui é 18 centavos lá. Não vale nada, não tenho como te mandar. Mas nós temos amigos lá, e com essas amizades ele já foi com emprego garantido e já foi também para entrar na faculdade. Então ele já foi, trabalha, se mantém. Foi abençoar nós lá, né? Que é isso, meu filho já está desenrolando o dólar para nós. Já pagou muita coisa para nós já, né? Meu filho desenrolando o dólar, mandou até presente para Caléu. O negócio está forte. E nós precisávamos pegar o voo em Orlando. Uma tribulação, voo cancelado, furacão. Aí compramos uma passagem de última hora, não deu certo. Vamos alugar um carro. O cara entrega o carro para nós, 2 sem falar inglês. Church high, church high. Só chegava em todo mundo, só chegava assim, sorry, I don't speak English. Só assim, sorry, I don't speak English, não sei falar inglês. I'm from Brasil. Português? Aí a pessoa, não. Spanish? Espanhol? Pouquito. Aí esse pouquito nós não desenrolava nada também. Alugamos um carro. O carro era elétrico. Resumindo, descarregou o carro no meio do caminho. Nós gastamos 36 horas em 500 quilômetros. O carro descarregou. Não tinha lugar para carregar. Eu e a Miss passamos a noite em claro dentro do carro, mandando mensagem para os pastores toda hora: orem por nós, orem por nós. Meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, nós estávamos no mato, num breu, no nada. O carro descarregado, 5% a bateria. Eu estava para soprar. Eu lembrei do sacristão lá que andava com o padre. Sacristão, tem fé? Sacristão, tenho. Tem fé? Sacristão, tenho. A gasolina acabou.
Sacristão, você tem fé? Tenho, padre. Então pega um galão que está lá no porta-mala e vai lá naquele lago lá e enche de água. Tem fé, sacristão? Tenho, padre, eu já disse. Então vai lá e enche de água. Foi lá, encheu de água, voltou e falou: sacristão, tem fé, sacristão? Tenho, padre. Então bota a água, tá dentro do tanque. E o sacristão derramando água lá no tanque. Tem fé, sacristão? Tenho, padre. Eu não disse para o senhor que eu tenho fé? Tenho. Então vamos ligar o carro agora. Liga o carro pega. O padre diz: vai ter fé assim lá longe, rapaz. Era só na fé do sacristão. E nós estamos nós dois no meio do nada, no meio do mato. Mas o tempo inteiro a Miss falava assim: Deus está no controle. Irmãos, ela até depois falou isso. Eu vou falar do jeito que ela falou. Ela falou: você viu que eu não te atribulei? Porque mulher nessas horas atribula a gente, irmão. Mulher nessas horas atribula o homem. Ela disse: eu não te atribulei, não te perturbei, fiquei em paz. E quando estava dando 6 horas da manhã, ela disse: amor, tive uma ideia. Eu disse: qual? Ela: vamos largar esse carro aqui e vamos pegar um Uber e vamos terminar a viagem de Uber. E adivinha o que nós fizemos? Largamos o carro lá no meio do nada e pegamos o Uber e fomos para o aeroporto. E lá no aeroporto a gente desenrolou, pagamos uma taxinha. Não vou falar para vocês o tamanho, que eu vou ter que vender meu carro para pagar. Pagamos uma taxinha para eles ir buscarem o carro. Mas o que eu estou dizendo? Que o tempo todo nós ficamos em paz. Deus está no controle. A gente depois vai contar para os irmãos, a Miss vai contar com mais experiência. Nós tivemos de fato a presença de pessoas que a gente só pode dizer que era anjo. Nós encontramos um cara no meio do nada, apareceu, abriu o celular dele, começou a falar conosco, disse: me segue que eu vou levar vocês até onde vocês vão resolver o problema que vocês precisam. Levou a gente e sumiu. E a gente falando: você é um anjo, não tem como. Aí o cara só falava assim: eu não sou americano, eu sou francês. Eu falei: Deus mandou um anjo francês. Meu anjo não é qualquer um. Deus não mandou um anjo do Brasil. O brasileiro é desenrolado, mas ele mandou um lá da França. Então nós estávamos, irmãos, estávamos atribulados. A Miss falou: vamos dormir no carro. E eu disse: amor, então você pode dormir. Irmãos, quem convive com a gente sabe o tanto que eu cuido dessa mulher. Eu disse: dorme que eu vou ficar aqui. Aí quando estava dando 5:30 da manhã, ela acordou, foi eu batendo na porta assim, ó. Pesquei um lambarizão desse tamanhozão. 5:30, aquele lambari grandão. Aí ela acordou e disse: meu amor, vai dar uma cochiladinha que você está muito cansado. Mas o tempo, de novo, já tinha pegado um lambari já. Nem sei quanto tempo eu dormi. Mas escute, o tempo inteiro ficamos em paz. Resolvemos tudo. Estamos até agora em paz. Mês que vem o cartão. Mas estamos em paz. Por quê, pastor? Porque a graça é paz para os atribulados. Ela só dizia assim. Por que o senhor está dizendo que era ela? Porque ela estava com mais fé que eu. Amor, Deus está no controle. Nós andamos com um carro a 5% de bateria. Nós andamos 22 milhas. E ela dizia: Deus está no controle. Senhor, em nome de Jesus, manda um anjo, papai. Sabe aqueles anjos que o pastor Paulo Canuto pregou lá na convenção em Redenção? Quem estava lá? Ela convocou o céu inteiro para levar aquele carro. Por quê? Nós aprendemos que a graça é paz para os atribulados. Por favor, igreja, lembre-se de uma coisa: a graça de Deus te alcançou. Vamos orar? Espírito. Meu anjo é francês, o nome dele é Pierre. Feche os seus olhos, por favor.
lembra só de uma coisa que eu disse nessa noite. Lembre-se de uma coisa: a graça está aqui. A graça está aqui. Feche os seus olhos. Eu não sei o que você precisa, não sei qual o seu problema, nem sua dor, nem sua dificuldade, mas uma coisa eu sei: hoje Deus trouxe a sua presença para esse ambiente, para mudar a nossa vida. Eu acabei de olhar no relógio, eu sei que nós passamos do horário, mas eu quero te pedir só uns minutinhos. Se você está aqui, você precisa sentir essa presença com mais fervor, sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos orar por você. Se você está temoroso, acusado, enfermo, culpado, cansado, sedento, faminto, cativo, triste, debilitado, pobre, atribulado, seja como for, a graça está aqui.